Vamos lá então para mais uma fala aqui, para mais uma troca de conteúdo relacionado à nova lei de licitações. Agora a gente vai tratar sobre as questões relacionadas pela nova lei em relação ao quê? Primeiro aos prazos, que como eu disse, é bem importante que a gente atente sempre para essa publicidade contando prazos em dias úteis. Então, quando a gente fala na contagem de prazos pela nova legislação, a gente vai sempre fazer uma contabilização desses prazos dentro de critérios de dias úteis, tá? Esse é sempre o critério. E aí a nova legislação, ela vai trazer ali uma série de prazos, certo? Que precisam ser observados. Isso a gente, no nosso encontro presencial, a gente vai fazer uma dinâmica, certo? Para que a gente consiga também fazer toda uma elaboração de fase a fase desses critérios, dessas publicidades. E é bem importante a gente entender que quando a gente fala então em dias úteis, a gente exclui na contagem desses dias úteis finais de semana e feriados e dias que não ocorram expediente, certo? E aí, o que é bem importante a gente entender em relação à contagem de prazos, certo? Se a gente está falando sobre contagem de prazos, e eu estou abrindo aqui essa fala específica sobre isso, porque é uma parte em que há muita dificuldade dentro da administração, ou mesmo a gente que atua, né, que é advogado, que atua ali, muitas vezes existe uma grande dificuldade em relação a essa contagem. Então, por isso que eu estou abrindo aqui esse parênteses para tratar de prazos, porque isso é bem importante para que a gente tenha clareza e evite, certo? Ter prazo a mais com relação em especial a uma publicação de edital e a sessão pública não é problema. O que a gente não pode é ferir o prazo mínimo. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente faz uma publicidade, né, para relacionado ali à questão de um pregão eletrônico que vai acontecer para aquisição de um bem e o critério ali é o de menor preço. Aí, nesse caso, a gente vai falar qual é o prazo. Um prazo de 8 dias. 8 dias o quê? 8 dias úteis. Então, se a gente faz uma publicação desse edital, né, da convocação para a sessão pública. Se a gente faz uma publicação numa sexta-feira, a gente vai iniciar a contagem do prazo, consequentemente, a partir da segunda-feira. E assim, por seguinte, a gente vai contabilizar, então, os dias da semana e iremos excluir os dias que recaiam feriado e os dias em que não ocorra expediente. Então, é bem importante a gente entender também que uma vez que não ocorra expediente dentro da administração, esse dia ele não pode ser computado como útil, certo? Então, a gente sempre vai fazer a exclusão desse dia na contagem. Outro ponto que a gente precisa atentar e muito é com relação mais do que, tá? A questão da publicidade em relação ao meu aviso de licitação é a questão da disponibilidade do meu ato convocatório. E por isso que eu estou fazendo bastante essa ressalva com os senhores, porque isso é objeto de muito questionamento e vocês que atuam dentro dos órgãos de controle interno dentro da administração, refaçam, e eu tenho certeza que fazem, façam e refaçam sempre essa recomendação. Isso precisa estar dentro da cartilha, dentro daquele checklist a ser observado pelo setor de suprimentos, em especial de quem cuida da fase externa da licitação. Então, quando eu falo de 8 dias, por exemplo, num caso de um pregão eletrônico, em que eu faço a devida publicidade, certo? E que há ali prazo para a apresentação da minha proposta, eu preciso ter o cuidado, certo, de observar que aquele edital ele ficou disponível
na plataforma e no meu portal dentro desse período mínimo de 8 dias úteis. Muito tem se discutido até, certo? Em especial aí eu falo dos pregões eletrônicos, porque existem plataformas de compra que colocam o quê? Um período antecedente à sessão pública para apresentação do credenciamento. Você tem que fazer ali um cadastro prévio para você poder participar da sessão pública. E tem ocorrido um debate sobre essa questão, então, desse prazo, quando há necessidade de um credenciamento prévio. Se aí eu preciso também respeitar, por exemplo, aqui num pregão eletrônico relacionado à aquisição de bens ou serviços comuns, em que o meu critério de análise seja o de menor preço, meu critério de julgamento seja o de menor preço, se então eu preciso contar esses 8 dias úteis, excluindo esse prazo de credenciamento. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma sessão pública que vai acontecer no dia 10/7, certo? E aí, aqui é a data da sessão pública, tá? Aí o que acontece? Eu tenho um credenciamento previsto pela minha plataforma, um credenciamento prévio, que de repente ela coloca que tem que acontecer até o dia 8/7. Ela põe um prazo para esse credenciamento aqui, tá? Então é o limite, na verdade, aqui para credenciamento. Aí dentro desse limite de credenciamento, ela coloca que o prazo é esse. O que a gente vai precisar observar? E qual é a grande recomendação que tem sido dada? Que esse prazo de 8 dias úteis conte-se a partir do dia 8 e não a partir do dia 10. Isso está muito em debate agora com relação a essa contagem de prazo. E por isso que eu estou trazendo isso aos senhores, tá? Então aqui, do edital de convocação, eu vou precisar fazer essa contagem dos 8 dias úteis, a partir daqui. Essa é a forma mais segura de eu fazer a minha contagem de prazo, certo? Por quê? Porque, como eu falei, isso é algo que agora está muito em voga, bastante em debate e que eu recomendo que os senhores atentem a isso, considerando toda essa parte da devida publicidade e transparência das contratações. Então, para evitar o quê? Vícios que depois tornem-se insanáveis. Lembrando que o quê? Pelo que nós até já conversamos, existem questões que elas podem e devem sim ser sanadas dentro do meu processo licitatório. Então, vícios sanáveis, sobre vícios sanáveis, a gente sempre tem que fazer uma análise do quê? Daquilo que não vai trazer prejuízo ao erário, daquilo que não vai ferir critérios de isonomia, daquilo que não vai ferir uma objetividade no meu julgamento. Sobre isso que eu vou trazer o quê? Questões de análise de vícios sanáveis, de revisão, daquilo que eu posso ajustar dentro do meu procedimento. Só que quando a gente fala de prazo, o prazo ele não permite ajuste. O prazo ele é dentro de um critério totalmente objetivo. Eu vou computar aquilo dentro de um calendário, então dentro daquele calendário eu tenho que cumprir esse mínimo. Certo? Então isso se torna, uma vez que caso não haja o cumprimento, isso se torna o que se chama de um vício insanável. E sendo um vício insanável, ele vai manchar todo o meu procedimento. Então isso é algo extremamente importante, extremamente valioso a ser observado na conduta administrativa. Muitas vezes o que acontece? A gente tem até questão de análises, de mudanças com relação ao meu critério de julgamento para eu tentar fazer o quê? Uma contagem de prazo menor. Então,
servidores públicos, gestores públicos. Atentem muito porque a nova legislação, ela traz, conforme os critérios de julgamento, prazos diferentes para essa publicidade. Então atentem para isso também. Não queiram mudar critérios que de repente não se adequam corretamente àquele objeto. Então digamos que de repente a gente tenha um tipo de objeto que precise ali de uma análise de critérios de julgamento através de técnica e preço. Eu não posso ferir o que a legislação traz para um critério mínimo de publicidade em relação ao ato convocatório e à sessão pública. Então não tentem fazer o quê? Um poder discricionário, né? uma flexibilização de prazos em relação aos critérios de julgamento. Então atentem, e isso a gente vai fazer uma análise detalhada, caso a caso, fazendo ali o que? Esse cuidado em relação à parte que se diz critério de julgamento e prazo em relação à minha publicação para a sessão pública. Lembrando que, mais também do que a sessão pública, considerando que hoje o que se prioriza é que os meus processos licitatórios ocorram através de meios eletrônicos, ou seja, através de plataformas de licitação, eu preciso atentar se a plataforma em que eu estou utilizando, ela coloca aqui um tempo anterior, um limite para credenciamento. Uma vez existindo limite para credenciamento, o que se orienta é que eu faça a contagem desse prazo a partir desse limite e não da data da sessão pública, ok? Por quê? Porque aqui, certo, é quando se verifica o quê? A apresentação de vários documentos. Então, ali também, dentro desses critérios de credenciamento, que a gente precisa ter esse cuidado. Há um debate em torno disso e por isso que é muito importante que a gente cumpra. Então, prazo é algo que dentro de um processo licitatório, uma vez não cumprido, ele é um vício insanável. Sendo um vício insanável, a gente não tem depois como corrigir e isso mancha todo o meu procedimento, indo até ali se estendendo a fase do meu contrato. Ok? Então observem isso, fiquem atentos a essas contagens, observando esses critérios agora estabelecidos pela nova legislação em relação à contagem através de dias úteis, obedecendo aí aos novos critérios de ordem processual de contagem de prazos, e aí sobre isso não vamos contar finais de semana, feriados e dias em que não ocorram expediente dentro da administração. Certo? Lembrando que o prazo ele sempre se inicia um dia depois, né, de feita a publicação, e aí sobre esse um dia depois a gente sempre vai entender o próximo dia útil subsequente à publicação e também além da publicação, a disponibilização do meu ato convocatório. Então observem o seguinte, digamos que eu fiz a minha publicação, por exemplo, do aviso de licitação numa sexta-feira, certo? E aí eu só fui disponibilizar o meu ato convocatório, o meu edital dentro do portal na segunda-feira. Eu não vou iniciar a contagem do meu prazo na segunda-feira. Eu vou iniciar a contagem do meu prazo a partir de quando? Da terça-feira, uma vez que a disponibilização do meu ato convocatório aconteceu na segunda, certo? Então eu sempre vou contar, preciso verificar publicação do meu ato convocatório, né, da minha chamada para a sessão pública, com a disponibilização do meu ato convocatório, certo? Se isso não ocorreu no mesmo prazo, ou se a disponibilização do meu ato convocatório ocorreu posteriormente à data da minha publicação, eu vou contar por esse último aqui, ok? Atentem a isso, porque isso tem sido bastante alvo em relação à auditoria externa. Então, órgãos de controle interno da administração, verifiquem isso também na análise procedimental, né, como um checklist a ser verificado
dentro dos processos licitatórios, evitando assim a mácula, né, manchar todo o procedimento, ok? Então, esse é um ponto extremamente importante que pela nova legislação a gente precisa também continuar, manter, né, esse controle severo em relação ao cumprimento do dispositivo legal. Encerramos aqui então.